10h22 da manhã, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490 desta quinta-feira. Hoje é dia 11 de junho de 2020. E nós vamos conversar agora com o vereador de Igrejinha, vereador Juliano Miller de Oliveira. Bom dia. Muito bom dia, Vini. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, muito bem. Então tá bom. Estamos todos aí sobrevivendo a esse período da pandemia, né, vereador Juliano? É um período que faz com que a gente se reconstrua, né? Todas as pessoas, independente das suas relações, a gente está se reconstruindo como indivíduos, né? Exatamente. Bom, na última semana o vereador realizou nas suas redes sociais uma série de transmissões ao vivo, enfocando um evento que tradicionalmente acontecia no início de junho, que é o Igrejinha Mix. Neste ano, por conta desse cenário todo, obviamente ele não pôde acontecer. Vereador Juliano, o que foi possível colher nesses bate-papos que foram realizados com diversas pessoas aí pela internet sobre a importância do Igrejinha Mix? Vini, meu querido, sabe que o objetivo nosso atendia assim uma esfera, digamos, de nostalgia, mas ao mesmo tempo de alegria, porque o evento, infelizmente, não poderia acontecer nesse momento devido ao isolamento social, mas o nosso objetivo foi exatamente marcar isso para a comunidade igrejinhense, de como poderia ter sido o evento e trazer os parceiros que foram fundamentais na construção do Igrejinha Mix, desde o seu início, lá nas primeiras tentativas de 2013, que não surtiram o efeito que se esperava, e até chegar em 2015, chegando à estrutura que se buscava, com parceiros fundamentais. Eu faço questão de citar o CDL, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Emater Ascar, a Associação dos Moveleiros de Igrejinha, que foi assim, digamos, formaram o tripé inicial para o evento ter o sucesso, se estruturar, né? E a partir disso outros parceiros foram chegando, o objetivo do Igrejinha Mix lá no início era mostrar para a cidade de Igrejinha, tão coreiro calçadista, tão industrial, conseguir mostrar sua face agrícola, sua face rural e, acima de tudo, criar um ambiente de negócios, um ambiente de desenvolvimento, porque a cidade de Igrejinha já tinha uma festa que é a característica cultural da nossa cidade e de toda a nossa região, que é a Oktoberfest. Mas a nossa busca era criar um outro tipo de evento, uma feira que pudesse sim impulsionar desenvolvimento, negócios, também valorizando a cultura local, mas gerando desenvolvimento, tentando buscar outras formas de mostrar toda a potencialidade industrial, cultural, comercial em todas essas áreas do povo de Igrejinha, tanto para si mesmo, internamente no município, quanto para fora, para outros municípios e para a região. Então, a partir disso, nós fizemos algumas lives trazendo todos esses parceiros, inclusive o Sebrae, na figura muito especial do Rubens Schollmeier, que está trazendo informações, está trabalhando com o Sebrae a questão de um novo plano municipal de turismo na cidade de Igrejinha, que o Igrejinha Mix também dialoga com a visitação turística, né? Sim. Então a gente teve a oportunidade de fazer toda essa conversa e trazer essas muitas percepções desses agentes parceiros, e aí acaba sendo unânime, né, Vini? Todos querem o evento no ano que vem e esperam que ele aconteça exatamente por essa participação, esse protagonismo dividido com todos, né? Então, lá quando a gente começou na Fundação Cultural, trazendo e planejando o evento em 2013, desde então, a gente trazia parceiros e sabia que o evento não poderia acontecer sozinho, e ele não é uma iniciativa de apenas uma pessoa, de apenas uma entidade ou de apenas uma instituição, né? Todo o Poder Executivo, toda a Prefeitura de Igrejinha, com todas as suas secretarias, foi parceira na época e continuou fazendo com que esse evento acontecesse. E a partir disso o poder público encontrou parceiros na iniciativa privada, na sociedade civil, que acabaram representados nas lives que a gente fez na sexta, no sábado e no domingo. Na sexta-feira nós tivemos com representantes da Associação de Moveleiros de Igrejinha, mais o Sebrae,
No sábado de manhã nós estivemos falando com os dois presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas, o Libório Verlan, que era o presidente do CDL à época da primeira realização da Igrejinha Mix, e o Vini Morgenstern, que é hoje presidente. E no domingo a gente esteve fazendo assim, tipo aquele campo e lavoura e galpão crioulo, estivemos falando do lado rural, do homem do campo, com a associação dos criadores de cavalo crioulo. Estivemos falando com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a representação da Emater, Ascar, aqui do escritório de Igrejinha. Foi um resgate, então, do Igrejinha Mix, e o pessoal demonstrou vamos dizer assim, pedido para que o Igrejinha Mix em 2021 retorne e continue. Vini, foi nesse sentido, porque, na verdade, eu acho que toda vez que a gente consegue cooperação e divide protagonismo, nós também nos compromissamos com os resultados, com a própria continuidade do evento, e foi isso que foi feito desde 2013, né? Se construiu, primeiro, não tinha uma fórmula pronta, nós tivemos que ir. A ideia inicial de 2013, ela não gerou o Igrejinha Mix, ela gerou uma base para ele melhorar em 2014 e 2015 conseguir criar o modelo que se esperava. Então todos eles, de forma unânime, que estiveram conosco nas lives, são parceiros de primeira hora e entendem a importância do evento, e mais do que isso, eles têm o reflexo direto do que o evento representa. Por exemplo, na entrevista que nós tivemos com os representantes da Associação de Moveleiros, foi citado que tem pequenas fábricas de móveis sob medidas em Igrejinha, que indústria familiar, digamos assim, uma empresa pequena que tem seu CNPJ devidamente registrado, e o pessoal produz móveis sob medida. O que acontecia com eles na prática? Teve um que citou que em junho, quando acontecia o Igrejinha Mix, devido aos contatos que ele fazia no Igrejinha Mix, ele ocupava toda a sua produção até dezembro, ou seja, ele garantia a geração de emprego, renda, através dos pedidos que ele fazia em contatos no Igrejinha Mix, garantia a sua produção até dezembro. Então imagine que numa situação que nós estamos vivendo de Covid agora, faria muita diferença ter sido realizado o Igrejinha Mix. Então, por outro lado, olhando para o ano que vem, temos dois grandes motivos para o Igrejinha Mix. Um, pela demanda reprimida, pelo simples fato de não ter acontecido nesse ano. E outro, pela própria necessidade de retomada de atividade econômica. Então, essa foi, assim, são os dois vértices que surgiram a partir da conversa que nós tivemos. E mais do que nunca, né, Vini? É suspeito a gente falar da questão do isolamento, porque todo mundo quer se encontrar novamente, todo mundo quer voltar a ter vida social. Então, na nossa live de domingo ficou claro isso, né? Eu comecei ela falando que se fosse o domingo de manhã normal do Igrejinha Mix, naquela hora ali, foi 10 horas que a gente começou a live, nós teríamos fogo de chão, nós teríamos café de cambona, música tradicionalista e gaúcha tocando, e quem sabe já um cheiro de costelão assando, né? Então, também são coisas que as pessoas precisam voltar, ter essa convivência social valorizando a identidade cultural do povo de Igrejinha e de toda a região. Durante a construção do Igrejinha Mix, quando ele iniciou para essa tão importante significado econômico do Igrejinha Mix, ele sofreu uma modificação. Ele começou mais como um evento, uma festividade, e ele passou para uma feira econômica, para uma feira de fomento à economia. Quando foi que vocês perceberam em Igrejinha a necessidade de fazer essa virada? Na verdade, Vini, e como eu falei, ela é uma construção gradativa, que ela vai acontecendo. Desde o começo, o nosso objetivo, por isso que o nome Igrejinha Mix, era misturar, o mix vem de mistura, né? De acolher para um mesmo público, num mesmo modelo de evento, eventos que por si só poderiam acontecer sozinhos, mas que talvez não pudessem atrair tanto público, né? Lá no início, se trouxe os shows como para que fosse um atrativo, porque naquele momento o povo de Igrejinha precisava entender que se esperava que fosse um evento diferente da Oktoberfest, que é uma identidade, faz parte da identidade cultural de Igrejinha,
mas que ao mesmo tempo pudesse ser atrativo. Então, naquele momento, a leitura feita foi que, sem ter um show, sem ter algo que fosse atrativo, as pessoas não entenderiam como algo importante. E aí, 2013 teve esse modelo, 2014 ainda manteve esse modelo, e 2015 nós conseguimos entender que nós poderíamos sim assumir o real objetivo do evento, que era valorizar as atividades nossas. E faço questão de citar aqui, desde o início nós tínhamos o palco prata da casa, e temos até hoje, que é a valorização do artista local, das apresentações das instituições de igrejinha, e a noite gospel, que abre espaço para apresentações de artistas evangélicos e ligados às religiões pentecostais na cidade de Igrejinha. Então, o nosso objetivo desde o início era esse, mas nós tínhamos que nos comunicar para a comunidade local para que fosse atrativo, que eles chegassem até o evento lá inicialmente para entender que a proposta era diferente do que nós tínhamos. Tinha que ser atrativo, e com o tempo a gente conseguiu ir fazendo as alterações necessárias para chegar ao ponto do que nós queríamos. E aí acaba gerando assim o início do Igrejinha Mix como o modelo esperado, não em 2013, mas sim em 2015. Embora 2013 e 2014 a gente fez esse modelo de mostrar para a comunidade, atrair a comunidade, e aí 2015 em diante podemos dizer sim que nós chegamos ao modelo que nós esperávamos. Ano que vem muda a administração ou não, né? A gente vai ter eleições. Como é possível garantir que o evento vai continuar acontecendo se ele é o desejo de uma série de entidades? Olha, Vini, eu faço no mínimo o prefeito vai mudar. Eu não sei se o grupo político vai mudar porque tem eleições, né? Mas no mínimo o prefeito vai mudar porque o prefeito João não pode concorrer à reeleição, né? Perfeito. Bom, eu acho que o cenário, embora ele é um cenário sim, que não há nenhuma certeza de quem será o prefeito, de qual será o grupo político que esteja no Poder Executivo, sendo o Poder Executivo quem realmente produz, realiza, promove o evento, eu vejo que o Igrejinha Mix, exatamente por essa divisão de protagonismo com a sociedade civil, ele é um evento que ele com certeza vai vir a acontecer. Vamos imaginar a hipótese de que um outro prefeito de outro grupo político chegue à prefeitura. Vamos criar um cenário hipotético aqui. Se fosse eu não gostaria de não abrir espaço para o CDL, uma instituição reconhecida que tem um trabalho e uma penetração em todo o comércio do município. Eu também não gostaria de não dar espaço e protagonismo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igrejinha, que tem uma série de filiados espalhados pelas extremidades do município, valorizando o homem do campo. Eu não gostaria de não dar espaço à Emater Ascar, uma instituição estadual que também tem o seu escritório em Igrejinha. Eu não gostaria de não dar espaço à Associação dos Moveleiros, que foi fundada a partir do próprio sucesso das primeiras edições do Igrejinha Mix. Então, a partir dessa linha de raciocínio, eu acredito que, independente de qual seja o grupo que esteja na administração e qual seja o prefeito, ele vai ouvir a comunidade local, ele vai ouvir a sociedade civil, a iniciativa privada, e vai entender isso como um pedido não de um governo, não de uma ideia de partido ou de ideologia, e sim como também uma manifestação cultural de Igrejinha, do povo de Igrejinha, entendendo esse espaço como uma vitrine da potencialidade e da produção da cidade de Igrejinha. Então, aos meus olhos, eu acredito que o evento prossegue no ano que vem, e meramente foi o início na administração de 2013, independente de quem tenha feito, eu acredito que a comunidade de Igrejinha já se apropriou do evento e vai buscar que ele aconteça a cada ano. O vereador tem feito nos últimos tempos aí uma série de transmissões ao vivo na internet discutindo diversos assuntos, né, vereador? Como Sim. surgiu essa proposta de falar sobre assuntos na internet e conversar através da internet sobre o aniversário de Igrejinha, sobre diversas outras questões? Sabe, Vini, eu falei no começo aí, tu me falou que nós todos estamos vivendo um momento de pandemia, né? É o momento de todo mundo se reconstruir, né? Eu acho que cada indivíduo precisa se reconstruir como profissional, sei lá, como pai de família, como esposo,
como pai de aluno de escola, todos nós temos que reestruturar as nossas relações, a nossa convivência e nós conosco mesmo. É uma nova realidade que o Covid-19 nos estabeleceu. A partir disso, nós, no grupo que eu tenho, que trabalha comigo diariamente e até, por acaso, hoje está aqui ao meu redor, fazendo, nos preparando até estratégias de trabalho, porque é um ano de muito trabalho para nós, nós constatamos que a gente precisava aprimorar a comunicação devido a essa questão do Covid. Nós estamos vivendo um momento em que todas as pessoas estão sendo bombardeadas por uma série de informações. Muitas vezes fica difícil de selecionar o que é importante. Vamos eliminar a questão de fake news, né? Não vamos falar de fake news. Do total de vídeos produzidos e lives produzidos, tirando as informações de fake news, nós ainda temos um grande volume de informações que nem sempre o eleitor, ou a pessoa em geral, é capaz de definir o que é realmente importante para aquele momento. E aí nós estávamos vivendo algumas situações de emitir um decreto estadual, por exemplo, que ele tinha lá 70 artigos e as pessoas ouviam falar de um termo geral que o governador Eduardo Leite tinha falado sobre educação, por exemplo. Ou até tomo a liberdade de citar o exemplo específico. O primeiro decreto sobre o isolamento social. Ele tinha uma série de artigos e as pessoas ficaram em dúvida sobre o que estava acontecendo. Foi uma das primeiras lives que eu tive uma grande adesão, que as pessoas estiveram assistindo. Por quê? Porque nós pegamos os artigos e esmiuçamos eles, digamos assim. Nós estivemos falando sobre o decreto e aí logo depois tinha dúvidas, porque aí foi lançado um decreto em Parobé, um decreto diferente em Igrejinha, um decreto diferente em Três Coroas, e hoje o WhatsApp coloca os grupos de determinadas profissões, todos eles em contato. Aí acontecia que Igrejinha estava dizendo uma coisa, Parobé estava dizendo outra, Taquara estava dizendo outra, Três Coroas estava dizendo outra, e aí eles não sabiam como agiam. Aí ligavam para o vereador, eu preciso saber como é que faz. Bom, aí eu dizia para eles, então acompanhe a live lá que nós vamos estar explicando como é que é a questão da legislação federal, como é que é a questão da legislação estadual e como a Igrejinha está se portando em relação aos outros municípios. Cada um pode ter algumas variações, mas tem coisas que não podem ser mudadas. Então, quando a gente começou a desenvolver esse canal e percebemos que as pessoas acompanham, que as pessoas sugerem, que as pessoas perguntam, aí nós entendemos que nós estávamos sim nos adaptando a essa situação de Covid-19, conseguindo manter a comunicação com a comunidade, até porque o político, o vereador com mandato principalmente, ele precisa estar em contato com a comunidade e é muito difícil fazer isso em tempo de isolamento. Você chega num local de máscara, atendendo o que a Organização Mundial de Saúde orienta, você chega lá, você vai cumprimentar a pessoa apenas com o cotovelo. Não vai faltar quem diga, olha aí, depois vai estar pedindo voto, aí vai estar dando a mão, agora não dá a mão. Se você dá a mão, alguém reclama. Se você dá o cotovelo, alguém reclama. Se você aparece de máscara, alguém acha que não foi bem... fica difícil de se expressar de máscara, né, Vitor? Exato. Então, tem tudo isso. Cabe a cada vereador com mandato achar inúmeras outras formas de se comunicar e manter esse equilíbrio, né? Porque a gente também sente falta. Eu e você nos conhecemos, né, Vini? Sim. De outros momentos, mas as pessoas talvez tenha alguém que esteja ouvindo a minha voz pela primeira vez, mas eu sou uma pessoa bastante expressiva. Eu gosto de encontrar, eu gosto de dar abraço, eu gosto de apertar a mão, a gente gosta de dar risada junto, e também sinto muita falta disso. Então, a questão da gente trazer isso para o meio social acaba sendo uma das poucas alternativas que nós temos para estar diretamente ligados a um grande número de pessoas. A partir disso, passa a ter um contato reduzido, que é o contato pessoal, de acordo com as orientações dos órgãos de saúde. Dias atrás, o vereador também trabalhou um assunto que é a questão de segurança no trânsito, através até, inclusive, de um projeto na Câmara de Vereadores de Igrejinha. Qual foi a proposta? Queria que o vereador detalhasse um pouquinho a respeito. Nós estivemos falando sobre a questão da Semana Municipal do Trânsito, né, que foi uma lei aprovada, especificamente... Na cidade de Igrejinha nós temos um aumento da malha viária asfáltica recentemente, do último ano para cá principalmente. Então se percebeu, primeiro as pessoas pediam asfalto, que
pessoalmente, eu acho que o asfalto não é a melhor forma da gente ter uma cobertura de via urbana, porque ele acaba blindando o solo, acaba dificultando a infiltração de água de chuva e assim por diante. Mas é uma solicitação do povo e acaba sendo atendida pelo Poder Executivo. Então, o primeiro pedido das pessoas era asfalto. Logo na sequência, o pedido das pessoas era quebra-mola, obstrução física para evitar que os veículos trafegassem em velocidade muito superior ao que tinha antes do asfaltamento. Digamos que uma via qualquer que antes ela tinha paralelepípedo, por cobertura, o pessoal andava a 30 por hora. Bom, depois do asfalto, os veículos passavam a empreender uma velocidade superior a 70 por hora e acabava gerando perigo aos transeuntes. Então, nós começamos a conversar sobre a importância de termos conscientização do trânsito, que é fundamental, e, ao mesmo tempo, a questão do uso de veículos não poluentes, que é uma proposta moderna, que é uma proposta que passa necessariamente por esse momento de isolamento. Grandes países da Europa, inclusive da América do Norte, trabalham muito a questão de uso de bicicleta e de veículos não poluentes, não só pela questão ambiental, mas também pela questão da fluência no trânsito. E Igrejinha, naturalmente, teve o uso da bicicleta, historicamente ligado ao desenvolvimento da indústria calçadista. Grande parte dos operários se movimentavam de bicicleta, mas, ao mesmo tempo, exige uma conscientização no trânsito para que tudo isso aconteça de maneira harmônica. Todos esses agentes, o pedestre, o ciclista, o condutor de carga, o condutor de veículo coletivo, o condutor do veículo normal. Então, tudo isso tem que fluir no trânsito. Então, o nosso objetivo inicial lá no projeto da Lei da Semana Municipal do Trânsito, isso foi lá em março, tínhamos um outro mundo, sabe, Vini? Não tinha tido Covid ainda. Então, o nosso objetivo naquele momento era trazer Brigada Militar, que é o órgão fiscalizador, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, que é o órgão que faz atendimento de socorro, trazer a Secretaria de Educação, trazer o Lions Club e o Rotary, que são clubes de serviço que trabalham também essa questão da conscientização. Nosso objetivo inicial era fazer audiências públicas, fazer toda uma movimentação sobre isso, para estabelecer a primeira semana de maio como a Semana Municipal do Trânsito em Igrejinha. Porém, nós não conseguimos exatamente porque nesse entremeio surgiu o Covid, tomou conta do planeta, e aí nós tivemos dificuldade de fazer toda essa movimentação. Mas, de qualquer forma, aprovamos a lei e ela fica para nós fazermos ainda mais uma mobilização e reflexões para o ano que vem. Covid-19, os impactos na economia em Igrejinha. Dias atrás eu divulguei aqui os resultados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E Igrejinha liderou na região o número de pessoas formalmente demitidas, daquelas que têm carteira assinada. Vereador, no dia a dia, daquilo que você conversa com as pessoas em Igrejinha, qual que é o impacto da questão da Covid na economia de Igrejinha? Olha, o impacto é algo que nos preocupa, que é facilmente perceptível, né? Mas também, Vini, a gente tem que analisar os números como um todo na questão histórica, né? Se nós analisarmos a cidade de Igrejinha, uma cidade extremamente industrial, que foi estruturada a partir de 2 ou 3 indústrias maiores e, a partir dessas, os serviços terceirizados. Toda essa cadeia sempre manteve um bom índice de carteira assinada, falando popularmente, né, de empregos formais. Sim. Logicamente, quando tu tem um impacto como esse do Covid-19, tu tem, por consequência, as demissões formais, exatamente da mesma maneira. Se nós tivéssemos uma realidade de outros municípios, não só da nossa região, mas poderíamos analisar o recorte em outros perímetros do país que fosse, quando tu tem empregos informais, é mais difícil de tu fazer essa leitura quando tu tem as demissões, né? Até porque prova disso é o próprio auxílio emergencial do governo federal, que quando foi distribuído se esperava fazer de um número determinado e ao final ele resultou sendo direcionado a 5 vezes o valor estimado inicialmente de pessoas, né? Então, no caso, Igrejinha acaba facilitando a leitura da crise e do número de demitidos formalmente, exatamente porque existia um grande número de pessoas devidamente formalizadas. Então,
agora é o momento, sim, de buscar, e aí como legislador nós estamos buscando propostas. Estivemos falando aí da questão da extensão de prazos do PRODEM, do Programa de Desenvolvimento do município de Igrejinha, porque são metas estabelecidas em acordo por determinadas empresas, que foi um projeto nosso, fizemos toda a movimentação na Câmara para estender esse prazo, para que essas empresas tenham minimizado esse impacto econômico. Estamos trabalhando a ideia da diminuição do custo e até a extensão do vencimento de licenças ambientais e operacionais. Então, são todos temas que, como legislador, eu tenho feito aquilo que me cabe. Isso talvez não vai resolver o problema, mas é aquela velha ideia do beija-flor carregando água no seu bico enquanto o elefante está parado no incêndio, né? Se cada um de nós, cada agente fizer a sua parte, nós vamos conseguir enfrentar isso de maneira eficiente e com equilíbrio traremos essa melhoria, essa evolução o mais breve possível. O que nos cabe é nos entendermos e nos comunicarmos a ponto de que cada um saiba que tem um papel a cumprir. Vereador, agora só para finalizar, abordar um pouquinho a questão política. O vereador, esse ano, eleições 2020, qual que é o posicionamento do vereador? Enfim, como está verificando e acompanhando esse cenário político em Igrejinha? Olha, Vini, o que eu posso te dizer, que o cenário que nós temos, eu sou um dos construtores de um governo que tem se estabelecido em Igrejinha desde 2013, né? Inicialmente, de 2013 a 2016, eu trabalhei na Fundação Cultural de Igrejinha, né, pelo próprio governo. Depois disso, em 2017, eu me elegi vereador. Hoje sou pré-candidato a vereador e estamos aí, estamos trabalhando com a mesma responsabilidade. Eu vou fazer uma especulação. Em alguns momentos eu ouvi o nome do vereador Juliano citado como possibilidade de majoritária, seja prefeito ou a vice. Existe isso? Olha, na verdade ninguém se torna candidato a prefeito por vontade própria. Então, de reconhecimento daqueles que são os seus aliados e também daqueles que são seus adversários. Então eu te diria, Vini, que se essa foi uma especulação, espero que ela tenha sido dos eleitores, nem de aliados e nem de adversários, porque afinal de contas o meu objetivo principal é estar na urna. Eu acho que é para isso que a gente se torna político, para isso que a gente se torna vereador, numa realidade que nós vivemos no Brasil, que é um país que nos preocupa muito a condição política. Eu acho que o objetivo principal é que os eleitores meu objetivo principal é submeter o meu nome à eleição mais uma vez, e se o povo achar que eu ainda tenho um bom trabalho para que eu o faça, com os mesmos valores de sempre, com o mesmo compromisso de sempre, independente de qual for o cargo. O que eu posso te dizer, hoje eu não sou pré-candidato a prefeito nem a vice, eu sou pré-candidato a vereador. Só que, Vini, ainda existem as possibilidades, né? Como as eleições estão aí com a possibilidade de serem transferidas, as decisões dos partidos ainda estão em aberto. Então, o nosso compromisso é com as pessoas, é com o eleitor, e quem sabe, se isso não acontecer nessa eleição ainda, quem sabe possa ser algo que os eleitores, que o povo de Igrejinha considere como importante para outros momentos, então. Como o vereador vê essa questão da possibilidade da eleição não acontecer em outubro e a transferência da eleição eventualmente a ser decidida pelo TSE? Olha, pessoalmente eu vejo que pela questão do Covid, do isolamento que nós estamos vivendo, eu acho que outras ações têm que ser tomadas. Não tem como nós trabalharmos os prazos do jeito, porque eu imagino que assim como uma loja teve que se adaptar a um distanciamento na hora de vender um produto, nós não vamos poder ter a eleição acontecendo em outubro com uma fila, sendo que uma pessoa fique exatamente atrás da outra. Então existe toda uma logística que também não passa por mim como vereador, ela deve passar especificamente pelo judiciário, especificamente pelo Tribunal Eleitoral, de definir isso. Então, a partir dessa leitura,
Eu acho que eles definirem exatamente a data e quais são os procedimentos que hoje, para mim, eles são ainda duvidosos. Eu não consigo imaginar acontecendo eleição no modelo normal, mesmo que tenha álcool do lado da urna ali, vai ser, imagina, o número de eleitores que num dia vão lá e vão apertar os botões da urna eletrônica e podem se tornar contaminados por causa do processo eleitoral. Agora, então, eu acho bastante difícil de acontecer nesse modelo. Agora, mas acho também que a eleição ainda deve acontecer neste ano. Eu defendo isso, porque chegou a ser aventada a possibilidade dela acontecer em 2022, né, junto com a eleição presidencial. Eu não sou muito favorável por dois motivos muito simples. Um deles é que, se nós temos em Igrejinha, em média de candidatos aí chegando a 120 candidatos, se nós contarmos todos os candidatos a vereador, mais os candidatos a prefeito e vice, e as pessoas já confundem no meio desse universo de pessoas, imagine mais toda a quantidade de deputados federais, deputados estaduais que estariam em pauta e mais os próprios candidatos a presidente. O outro aspecto seria que aí toda a conversa e todo o debate giraria em torno da campanha presidencial, né? Se falaria que o candidato A é assim, o candidato B é assim, mas meramente sendo o candidato a presidente. Tu é Bolsonaro, tu é Lula livre, tu é isso, tu é aquilo. Então, ia ser muito difícil nós, candidatos a vereador, trazer o horizonte municipal para o debate. Agora, fazendo um comentário pessoal até, é importante que o TSE, o Congresso, quem tem que tomar essa decisão, tome essa decisão logo, né? Não dá para deixar essa decisão para os 45 do segundo tempo, né? Sem dúvida, Vini, é bem assim, e nós estamos vivendo isso com muita apreensão e expectativa, né? Esperamos conseguir construir com qualidade as nossas candidaturas. Eu acho que o povo merece, independente de em quem se vota, nós precisamos ter mandatos responsáveis com o erário público, nós precisamos ter pessoas responsáveis, políticos eleitos com qualidade, mas da mesma forma com compromisso mostrado durante a campanha. Então, pela lógica, não adianta cobrar que um político seja um político de respeito se a campanha dele não tenha sido à altura. Então, tudo começa pela campanha, e sem ter esse regramento, essa definição de tempo e como vai ser feito, acaba dificultando, sim, até o planejamento das campanhas. Perfeito. Vereador, obrigado pela presença e sempre à disposição aqui na Rádio Taquara. Meu querido, muito obrigado. Fica o meu abraço a ti, todo o pessoal da Rádio Taquara e todos os ouvintes que estão nos acompanhando aí. Um bom feriado a todos, um feriado de Corpus Christi, que seja um momento de espiritualidade, de religiosidade e também, desde já, um feliz Dia dos Namorados para quem tiver a oportunidade de curtir amanhã, né? E quem não tem, ainda dá tempo. Tá certo aí. Obrigado, vereador. Um grande abraço. Valeu. Forte abraço. Este é o vereador Juliano Miller de Oliveira, vereador lá de Igrejinha, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. Quero mandar um bom dia especial para o nosso amigo João Rolim, ele que está acompanhando lá em Igrejinha, nosso bate-papo. Obrigado aqui sempre pela audiência. Está ouvindo o painel 1490 lá em Igrejinha e mando parabéns pela entrevista com o vereador Juliano. E também faz o registro aqui, o Alberto Petri, parabéns Vinícius Linden pela entrevista. Mande parabéns também para o Juliano pelo trabalho de valorização deste importante evento, que é a questão do Igrejinha Mix. 10h56, as lojas Quero Quero convida. Venha conhecer a nova loja Quero Quero na Avenida Sebastião Moretti, 2535. Lojas Quero Quero da Sebastião Moretti, tudo para sua casa e construção. Fone 3542-0650. Rápido intervalo, em seguidinha voltamos.